do fruto da sua boca o homem comerá o bem. Deus te abençoe nesta quinta-feira, dia 26 de dezembro. Que o Senhor derrame da sua graça e do seu poder sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia, lá em Provérbios, capítulo de número 13. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este dia. Te damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Dá-nos, Senhor, a compreensão e o entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Hoje nós temos às 19 horas o culto. Quero lembrar você que nós temos hoje este culto às 19 horas. Você é o nosso convidado. Eu tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra poderosa para a tua vida, uma palavra que vai tocar o teu coração, em nome de Jesus. Então, Provérbios, capítulo de número 13, agora verso 1, começamos um capítulo novo e nós vamos ler este texto aqui, deixa só eu entrar, pronto, abri aqui já. A palavra do Senhor diz assim: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Aqui nós já falamos bastante sobre isso, mas aqui cabe algo que é importante. Escarnecedor, amados, talvez podemos considerar o escarnecedor o pior tipo de insensato, porque ele é um zombador. O insensato, ele pode ser por inexperiência, por ingenuidade. Então, tem insensatos que são insensatos por este motivo: pouca experiência, inexperiência ou a ingenuidade. Mas o escarnecedor não. O escarnecedor é aquele que zomba da justiça de Deus. O escarnecedor, amados, é aquilo que o Salmo 1 diz: olha, não sente na roda dos escarnecedores, não te assente ali junto dos escarnecedores, porque senão você vai se tornar um escarnecedor como eles também. Então o escarnecedor, ele zomba da justiça, ele não está disposto, ele não está aberto a repensar a sua posição. Por isso, amados, o escarnecedor, ele pode ser considerado o pior tipo de insensato. Versículo de número 2. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Olha como é interessante o livro de Provérbios e como ele nos alerta sobre o cuidado que nós temos que ter com a fala. Que aqui nós vemos este princípio que o homem, com boas palavras, ele prospera. É isso que o texto está dizendo. Do fruto da boca o homem comerá o bem. Ou seja, aquilo que sai da boca do homem vai fazer ele prosperar ou não também. Então, o homem de más palavras, o homem que da sua boca não saem coisas boas, ele atrai sobre si a ruína, porque ele está lançando sementes contra ele mesmo e contra as pessoas à sua volta, às vezes contra filhos, esposa, marido, trabalho. Então, o tempo inteiro lançando palavras, e as palavras são sementes. E diz a palavra de Deus que a terra, por si só, frutifica. Depois que a palavra saiu, que a semente caiu na terra, ela vai frutificar. Então, amados, nós temos um recurso que é valioso, que é a nossa boca, a nossa fala, que através dela eu vou atrair para a minha vida ou bênção ou maldição. Amém? Então vamos pedir ao Senhor que Ele coloque guarda aos nossos lábios, assim como Davi disse: Pai, coloca guarda nos meus lábios, para que eu não venha falar aquilo que não é apropriado, para que eu não venha falar coisas que vão trazer consequências ruins, amém? Maldição sobre a minha vida. Versículo de número 3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então nós estamos vendo aqui, amados, o mesmo princípio do versículo
de número 2, o que guarda a boca conserva a sua alma, ou seja, faz bem para a sua alma. Faz a sua alma prosperar, porque prosperar, ele é mais do que riqueza. Significa paz, alegria, amor. Amado, significa uma vida que as coisas estão em ordem. A sua vida está em ordem, não há desordem, não há caos. Mas o que muito abre os lábios, ou seja, o que fala demais, veja que há uma ênfase de Provérbios nos últimos dias sobre o falar demais, a si mesmo se arruína. Versículo de número 4. O preguiçoso deseja e nada tem. Por que o preguiçoso deseja e nada tem? Porque ele só sonha, ele não trabalha, ele não age, ele não tem uma atitude, ele não dá um passo, por menor que seja. Porque lembre-se, a palavra de Deus diz, não despreze os pequenos passos. Às vezes nós temos algo tão grande a fazer, mas o que nós podemos fazer neste momento é só dar um pequeno passo que é tão insignificante. O preguiçoso, ele então não dá, ele não faz. Mas aquele que é sábio, ele sabe que ele vai dar um pequeno passo agora, depois um outro passo, e assim ele vai progredindo, até alcançar aquilo que a sua alma deseja. Mas a alma dos diligentes se farta. Versículo de número 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Aborrecer, amados, ele tem um sentido de evitar a todo custo. Não é só um se sentir mal, não. É um evitar a todo custo. Já o perverso, figuradamente, ele é como aquela pessoa que cheira mal aonde ele vai. É isso que esse texto está dizendo também. É uma figura de alguém que cheira mal aonde ele vai, porque as pessoas descobriram seu verdadeiro caráter. Então, essa pessoa passa a ser desprezada. Então, aonde ela vai, as pessoas se afastam. É como se ela estivesse cheirando mal. Amém? Versículo de número 6. A justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte o pecador. Aqui é aquilo que é o que nós temos falado já há um bom tempo no livro de Provérbios, a diferença entre o caminho bom e o caminho mau, entre a vida e a morte. Amados, a palavra do Senhor diz, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a justiça guarda ao que anda em integridade. Andar em integridade, amados. E por isso o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ela só é possível andando no caminho de Deus. Neste caminho de Deus, a justiça nos guarda. Versículo de número 7. Uns se dizem rico, sem nada ter. Outros se dizem pobre, sendo muito ricos. Aqui a gente pode levantar pelo menos 4, né? Eu coloquei aqui pelo menos 4 alternativas, podemos dizer assim. Amados, tem alguns que são ricos materialmente, mas são pobres espiritualmente. O que a palavra de Deus diz que entesourou para si mesmo, ou seja, juntou muita coisa para si mesmo, mas não é rico para com Deus. O segundo caso, amados, é aquele que não tem nada e ostenta ter. Que talvez a frase fique mais fácil de entender. Tudo que ele tem, o banco é que é dono. Versículo 3. Há aqueles também, os outros se dizem pobres, sendo muito ricos. E aqui nós podemos dar uma terceira opção, as duas primeiras referentes aos que se dizem ricos sem terem nada. E as duas que eu vou falar agora, aos que se dizem pobre, sendo muito rico. Esse pode ser aqueles que querem evitar algo, né? Que não quer que ninguém saiba que ele tem dinheiro, que ele é rico, porque ele quer evitar algo. Isso também é sabedoria. Tá? E por último, nós vemos aquele homem que ele é pobre, materialmente falando, ele não tem riquezas, mas ele é rico espiritualmente. Ele é rico para com Deus. Versículo de número 8. Versículo de número 8 diz assim: com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. Então aqui ele fala aos benefícios da riqueza, sim, mas também aos riscos da riqueza. Aqui é uma referência muito clara, por exemplo, a sequestro, né? Nós podemos ver aqui, né? Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça, porque como ele não tem nada, ninguém vai pedir nada por ele. Né? Enquanto aqueles que são ricos sofrem ameaças. Versículo de número 9.
A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Porque, amados, a luz, ela aqui representa vida, ela representa alegria. Esta vida que brilha, brilha por causa da sabedoria. Porque por andar com o Senhor tem sabedoria, então a sua vida brilha. Ele é como uma luz que brilha. É diferente do ímpio, do insensato, que ele escolheu, ele optou andar longe da luz de Deus, longe do caminho de Deus, porque ele não aceita a instrução, ele não aceita a repreensão, ele não aceita a disciplina, falamos um pouco sobre isso ontem, ele é aquela pessoa que acha que sabe tudo, né? Ele é aquele que acha que sabe tudo. E o versículo 10 também fala sobre isso, da soberba só resulta contenda, mas os que se aconselham se acha sabedoria. Como é importante nós buscarmos conselhos com aqueles que têm mais experiência, que são mais experientes, porque viveram mais, viram mais coisas, né? Experimentaram, também erraram, também descobriram às vezes o caminho certo por meio da tentativa e erro. Né? Então eles sabem. Então a característica do insensato, amados, ele é criar contenda. Por isso que ele diz, da soberba só resulta contenda. Então uma das características que o insensato tem é um criador de contendas. E que a palavra de contendas entre o quê? Entre irmãos. E que nós vimos lá em Provérbios 6, eu acho que é 16, que Deus abomina. Então Deus abomina quem cria contendas, porque ele é aquele que sabe tudo. Então ele entra em conflito com todo mundo. Ele entra em conflito o tempo todo. Mas uma característica, amado, do insensato também, ele gosta do caos. Ele se alimenta do caos. Amados, o caos, sempre que a coisa vai mal, ele busca vantagem nisso. Então ele gosta do caos, ele gosta de estar brigando com todo mundo o tempo todo. Ele tem prazer em estar brigando, discutindo, criando intrigas, contenda, brigando, né? Enfim. Então a diferença do sábio para esse insensato é que o sábio ele aceita conselho, ele aceita instrução e isso faz crescer cada vez mais em sabedoria. Cada vez mais em sabedoria. Falamos um pouquinho sobre ontem, né? Ele guarda a sua boca, ele não se precipita no falar, diferente do insensato, enfim. Versículo de número 11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Veja, quando nós falamos, e isso aqui é muito interessante esse versículo, porque ele é fácil de entender, que aquilo que vem fácil vai fácil. Mas veja, nisso também existe uma lei espiritual da semeadura. Olha como ela é presente em tudo. Ou seja, se você ganha de uma maneira fácil, isso está presente dentro de uma lei da semeadura que diz que tudo que vem fácil, vai fácil. Porque não foi ganho com a força do trabalho. Então, ela vai diminuir. Então, a lei da semeadura significa que juntou com desonestidade, com roubo, com violência, essa riqueza diminuirá até desaparecer. Agora, é o contrário daquele que ajuntou a força do trabalho. Esse não. O diferente do outro, que consegue muito rapidamente e ela vai diminuindo gradualmente, vai diminuindo até desaparecer. Aquele que ajunta a força do trabalho é o contrário, ele vai juntando pouco a pouco, e vai se tornando muito. Amém? É isso que esse texto está dizendo, né? Como diz aquele ditado, né, da galinha, né, que ela vai ali de milho em milho, ela vai enchendo o seu papo, né? É assim que acontece com aquele que trabalha. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Te damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento, compreensão, Pai. Nos ajude a andar no teu caminho. Nos dá um coração ensinável, porque nós queremos cada dia mais crescer em sabedoria. Abençoa-nos, Senhor, com toda sorte de bênçãos. Abençoa as nossas famílias, as nossas casas, com paz, com saúde, com proteção.
em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero lembrar que daqui a pouquinho nós temos o devocional com a pastora Ana, 19 horas o culto, como eu já falei. Não esqueça de dar like, verifique se você ainda é inscrito, também compartilhe com quem você ama e coloque nos comentários o teu pedido de oração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia. Amém.